Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Desconhecido. Antes da gente falar sobre o que significa esse podcast, eu vou me apresentar. Eu sou Daniel, tenho 34 anos, eu trabalho no mercado financeiro e eu estou terminando de cursar a engenharia. E eu vou apresentar aqui o meu amigo co-host. João, por favor, se apresente. Sou João Pedro, né? Trabalho também no mercado financeiro, sou formado em ciências econômicas, né? E surgiu essa ideia de a gente trabalhar junto, fazendo um podcast, né? E vai dar tudo certo. Mas, ô João, por que a gente deu esse nome de podcast Desconhecido? Eu acho que o desconhecido causa aquele primeiro, poxa, desconhecido, né? Quem é desconhecido, as pessoas querem às vezes conhecer. É uma forma de trazer o que tem de novo, né. Às vezes a gente está muito preso em um nicho, muito preso a algumas pessoas, e tem um universo todo a explorar e conhecer, né. Verdade. É exatamente, a gente estava conversando bastante sobre isso, a gente queria trazer a ideia de colocar podcast desconhecido e tá ali até entre parênteses, era a gente convidar pessoas que são muito boas nas suas áreas de atuação, pessoas que nós conhecemos, tanto já trabalhando com a gente ou não, pessoas que já passaram, pela nossa vida, pelas nossas vidas aí em algum dado momento, e que são pessoas extraordinárias no que elas fazem, profissionais excelentes, mas que outras pessoas não conhecem. Então, a ideia é que a gente consiga trazer voz, dar voz para essas pessoas e que elas consigam também a gente aprender juntamente com elas, né? E através de histórias a gente vai aprendendo, e não só a gente, mas também as pessoas que estão assistindo. Mas, como também nós dois somos desconhecidos, a gente vai trazer um pouco aqui do experiências que nós já passamos. E João, a gente já se conheceu trabalhando lá em eu entrei no final de 2021, você entrou um pouco antes, foi quando você entrou no mercado financeiro e eu entrei logo em seguida. Na época você entrou lá, teve que capinar, porque não tinha nada, né, foi bastante pauleira, mas antes disso logo ali a gente ficou sabendo sobre uma questão que eu gostaria que você falasse aqui pra gente. Você teve um problema de saúde quando criança, e hoje você tá aqui, é um milagre, né. Então, eu queria que você falasse um pouco aí o que aconteceu. Na minha infância, né, meu pai era militar. Começar do princípio, né, eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, só que meu pai é militar e ele foi transferido para Manaus, né. Manaus já é um pouco diferente do Rio de Janeiro, especialmente quando eu tinha, 4 anos, que foi a idade que eu fui para lá. Eu não tinha muita infraestrutura, era um estado um pouco abandonado, se a gente compara ele com o Rio de Janeiro ou São Paulo. E lá eu fui crescendo. Chegou um momento, né, que fazer um exame de sangue, minha mãe olhou pra mim: "Nossa, esse garoto tá muito branquinho, tá muito pálido, vou levar ele pra fazer um exame". Fiz um exame em um laboratório da vila militar, e aí descobriu, né, viu que meu sangue, minha imunidade estava muito baixa, tudo que tinha ali no exame estava muito estranho, pedindo para mim, de emergência, no laboratório fazer um novo exame. E aí começou uma série de investigações, né. Passou meses investigando, até que eu fui para um hospital que era referência ali para doenças no sangue, e fazendo um exame, né, mais específico, que era o exame de medula óssea. Eles fizeram a coleta do líquido da medula e descobriram que eu estava com câncer, uma leucemia, LLA. Dali foi puxado, né, porque a gente estava longe de casa, da família, né, era só eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos, e não tinha apoio de outros familiares. Foi um período, assim, que eu acho que foi o mais difícil da minha vida, né, mas também foi o que me deu a base para ser quem eu sou hoje, porque ali eu aprendi a ter fé. É porque os médicos me desenganaram de morte, né, e falaram: "Olha, sem chance de sobreviver, ainda que sobreviva, vai ter diversas sequelas e não vai durar muito tempo", né. Meu rim parou de funcionar, tive parada cardíaca, o risco no coração, e depois fazendo outro exame mais velho, não teve nada. Nunca fiz hemodiálise, também o médico disse que eu ia ter que fazer se sobrevivesse. Você não precisou passar por aquele período de
tratamento de fazer, Passei, chegou a passar. passei, perdi cabelo, tudo que a E única coisa que eu não fiz do tratamento foi, a parte de radioterapia, né, que tem aquele capacete, né, que pelo menos tinha no período que eu era mais novo, que aí essa etapa eu acabei não passando. assim, você tinha algum histórico na família ou você simplesmente teve do Olha, nada? na família tinha assim, a avó da minha mãe, né, ela teve câncer, só que eu acho que, se não me engano, foi de pulmão ou de mama. Minha mãe até então nunca tinha tido, mas após eu ter, eu já bem mais velho, em 2021 ela teve câncer. Foi inclusive o ano que eu entrei para o mercado financeiro. Eh, ela teve câncer, naquele ano e faleceu. Mas até então ela nunca tinha tido nada com Antes, relação a isso, isso. e o câncer dela foi diferente do seu? Ou Foi câncer no pâncreas. Super agressivo e, eh quando descobriu já tinha descoberto tarde? já tinha descoberto e era muito tarde e foi metástase, então teve nem pra onde, só com fé mesmo, mas mesmo assim era o momento, né, Deus sabe o momento de tudo. E e aí acabou que, eh, foi aquela coisa, né, aquela despedida que é muito triste. O que eu sou grato a Deus é que ela não sofreu muito. É bom, pelo menos eu já tive, assim, conhecidos que passaram por situações assim, tempo acamada, e aí vai se agravando, a pessoa vai se definindo, situação muito complicada. Eh, então passando disso, teve essa questão, da doença, um milagre, né, eu Uhum. lembro que quando a gente se conheceu, você falava muito, realmente: "Ah, não era pra eu estar aqui, isso é um milagre". E aí como é que foi? Você se desenvolveu? Quando a gente se conheceu, eu sabia que você já estava estudando economia. Por que você decidiu fazer economia? Ó, a questão da economia é um pouco, muito diferente, né, porque eu fui influenciado pelo médico que me tratou, né. Inicialmente falei: "Poxa, eu quero ser médico". Minha família não era rica, família mais baixa renda, então eu acho que é o sonho de todo jovem, né, quero ser médico. E foi meu sonho também, até um período de tempo, mas aí eu comecei a estudar. Eu vi o que um economista fazia lá com meus 16, 17 anos. Estudava história, matemática, finanças, política, sociologia. Eu falei: "Cara, tô amarrado, é isso que eu quero". E aí eu comecei a pesquisar sobre o que fazia um economista, as áreas de atuação. Foi quando virou minha cabeça para isso. Aí começou o desafio, né. Eu quero ser economista, então, poxa, eu que não tenho capacidade de pagar, eu tenho que passar numa faculdade. E aí passa por aquela dificuldade que você deve saber bem, Daniel. Um jovem, com 17, 18 anos, às vezes não tem, os atributos que são necessários para você passar uma faculdade pública, né. Principalmente levando em consideração se estudou ali no colégio público o tempo todo. Não, e mais do que isso, né, por conta do meu histórico na doença, eu acabei sendo educado tardiamente, porque eu passei cerca de os 2 primeiros anos, né, no tratamento, sem aulas. Então eu fiquei atrasado 2 anos na escola, terminei o ensino médio mais tarde que eu deveria, também fui alfabetizado mais tarde. Mas o que eu coloquei muito forte na minha cabeça é que se eu quero muito algo, eu consigo. E eu não buscava dar desculpas. Eu olhava assim: "Poxa, se o fulano consegue, eu também consigo". E eu tive que lutar com uma coisa que às vezes até familiares falavam: "Ah, ele é o doentinho". E eu falava: "Não sou doente, eu não aceito isso". Eu tinha que ser muito forte com aquilo, né. Uma criança, desenvolver essa força é uma coisa difícil, mas é aquele ponto, né. Aquelas dificuldades foi o que me moldou e me transformou para ser quem eu sou. Certo. E você, entrou no processo normal ali, 18, 19 anos, fazer faculdade ou não? Tentei, só que eu não passei, né. Aí, foi aquela ideia de: "Poxa, eu vou fazer um FIES". Então, é onde eu tenho a oportunidade, é onde eu vou ir. Porque tem uma frase que eu não lembro quem exatamente fala, mas, quem vence é quem agarra mais oportunidades. Não lembro exatamente quem falou, mas é uma coisa que conversa muito forte comigo. Eu vou agarrar as oportunidades que aparecem. Pode não ser a melhor, pode não ser a que eu sonho, pode ser não ser o que eu quero, mas eu vou aproveitar isso o máximo para me desenvolver.
Ah, pelo menos tu entrou novo, porque assim, eu quando tinha lá os 17, tava terminando o ensino médio, eu não tinha muita noção. Eu lembro que tava num boom muito forte de informática. Todo mundo queria fazer informática. E geralmente é assim, você sai da faculdade, você sai do ensino médio, você não sabe o que você quer fazer. Fica muito naquela É, dúvida. Eu já era, eu meio que já tinha entrado para curso profissionalizante, fui jovem aprendiz, então eu meio que segui para aquela área ali. Só que eu considero, assim, eu entrei muito tarde. Eu entrei com 25 anos na faculdade. Foi um pouco mais tarde do que o normal. Mas eu não me arrependo, porque talvez eu não tivesse escolhido fazer engenharia, cursar engenharia do jeito que eu gosto, que eu quis fazer por conta da questão da idade. Então acho que assim, a questão da experiência, ela requer que você acabe tomando mais decisões. E meio que o meu caminho foi trilhado para isso, para que eu fosse para engenharia. Eu não sei dizer se eu escolhi a engenharia ou se foi a engenharia que me escolheu. Eu lembro que quando eu tinha 16 anos, eu fui fazer o Jovem Aprendiz no Senai. E é ali que eu fui ter contato com uma profissão, vamos dizer. É, e pra você ter uma ideia, todo mundo queria fazer informática. Eu tinha tentado fazer informática, não tinha passado. E aí eu passei na prova para ser jovem aprendiz lá no Senai. E aí eu não queria porque não era informática. E todo mundo queria um computadorzinho e tal. Só que eu fui descobrir a profissão. E ali, várias coisas que eu acabei aprendendo, porque assim, dentro dessa profissão que eu tive, eu tive que aprender a fazer desenho, fazer medição, mexer em máquinas. Isso para um adolescente, poxa, era legal. E é aí, muita coisa. ainda ganhava para isso. Ganhava um dinheiro para isso. Então, assim, depois, as coisas foram só meio que progredindo em função disso. E até que eu decidi, não, eu trabalho nessa área técnica já há muito tempo, eu tinha feito um curso técnico, aí eu decidi fazer a faculdade. E aí eu acabei fazendo engenharia, não troco. Tô hoje no mercado financeiro, continuei com a engenharia por gostar mesmo. E se eu voltasse lá aos meus 25 anos, eu acho que eu escolheria engenharia de novo, porque é uma questão de gostar bastante. E talvez fosse bom se eu, de repente, fosse muito novo, eu ia tomar uma outra decisão, de repente estaria arrependido. Tem gente que faz uma faculdade, demora 6 meses, aí troca, não é isso, faz outra. E assim, como eu fiz a faculdade, eu tava pagando, não podia ter esse risco também de trocar toda hora. Ah, vou trocar, não quero essa, joga dinheiro fora e pra outra. Mas, voltando lá sobre a questão do mercado financeiro, para você foi uma transição de carreira ou não foi? Você já estava meio que encaminhado? Eu não digo que eu estava bem encaminhado, eu estava mais ou menos tateando ainda como que ia ser minha entrada, né. Já tinham instituições que eu tinha, assim, me brilhavam os olhos, né, e com isso eu estava tentando, de alguma forma, buscar a entrada nessas instituições, mas Uhum. até então não tinha obtido sucesso. Então, eu comecei a fazer aquela escadinha, aquele quebra-cabeça, né, de montar as peças do que eu preciso fazer para entrar lá. Comecei a construir em mim essas habilidades. Eu não era bom comercialmente. A primeira oportunidade de emprego que eu tive era como se fosse um back office, né. Eu estava ali atrás, fazendo processos, só que esses processos não me desenvolviam comercialmente, minhas habilidades de comunicação. E aí entra um ponto que você me conheceu quando eu estava nessa mudança. Eu era muito tímido, eu não Aham. tinha essa desenvoltura de conversar, não que hoje eu seja super carismático, mas eu fui melhorando. E é exatamente a habilidade que eu tinha como mais difícil, né. E eu vi que a forma mais acessível de entrar no mercado financeiro é a veia comercial. A gente usa muito comercial, né? A gente usa muito comercial, não que não tenha a parte técnica, eu acho que a parte técnica me complementa, é uma parte que eu sou muito bom, e isso meio que facilitou o desenvolvimento das minhas outras habilidades. Mas voltando aqui, passando pela parte dessas oportunidades que eu tive de mais back, surgiu uma outra que eu estava falando ali com pessoas, fazendo ligações para parte de prefeitura, e até trabalhando com inteligência de dados. Uhum.
foi quando surgiu essa oportunidade que eu entrei naquela instituição, que a gente se conheceu, Aham. e aí minha vida mudou totalmente, né. Dali mudou a água para o vinho, né, em tudo Ah, mesmo. e o interessante é que, assim, eh, acredito até que você tenha tido um antes e um depois ali, porque quando você entrou, era de um jeito, É. e aí a gente teve a entrada do Bruno, né, que foi o nosso líder. E assim, tem uma parada interessante, cara. A gente trabalhou junto, você sabe como é que era o Bruno, e o Bruno Aham. realmente deu um levante. E ele é o único cara, não sei, assim, que a gente continuou tendo esse mesmo respeito de chefe. Foi o chefe, foi um cara que moldou a gente pra gente ser o que a gente é até hoje, profissionalmente falando. E tem eu ouvindo um podcast uma vez, eh, teve uma pessoa que falou que você considera essa pessoa, quando você estima muito, né, um chefe, você continua chamando ele de chefe. E ele é um cara que continuou com a gente o tempo todo, a gente sempre tendo aquele respeito. E pra ter uma ideia, ele tem a mesma idade que eu. Na época, quando entrou, a gente tem praticamente a mesma idade, mas o tanto que ele trouxe de bagagem pela vivência dele de mercado, e o que ele acabou ensinando pra gente foi o que melhorou em muito também essa questão do tino comercial. Ele sempre dava feedbacks. E acho que isso foi importante para poder moldar, porque a gente tinha, apesar de a gente ser muito receptivo no trabalho, ele começou a querer que a gente fosse mais ativo em fazer ligações e entrar em contato com o cliente e mudar, às vezes, um tipo de aplicação, só que não esperar que o cliente quisesse mudar. A gente falasse com o cliente que É ter a iniciativa. era importante fazer aquela mudança devido ao cenário. E eu acho que foi muito interessante. Você falou sobre ser técnico. Eu lembro que, realmente, em muitas ligações, a gente, quando às vezes sentava próximo, né, e acabava ouvindo a ligação um do outro, eu ouvia bastante sobre essa sua área. Você é muito analítico na parte de você poder eh, explicar sobre as coisas. E muitos clientes gostavam disso, né? Porque o cliente ligava, ele não sabia nada do cenário, e aí você conseguia passar para ele um panorama. A gente Uhum. estava num momento ali, voltando de pandemia, então o mercado estava começando a voltar, as pessoas estavam aportando muito, É. a taxa de juros, ela estava num momento estava mais estável, e a bolsa estava muito atrativa. Então, assim, tinham várias oportunidades. E o mais importante para mim ali foi uma grande realização. É óbvio que a gente fazia diversas funções ali, mas ter o contato com o cliente final, né, com o investidor, e ver que o Brasil ainda é tão diferente, pessoas que investiam muito, tinham muito aplicado, tinha essa cultura, e pessoas que estavam começando agora. A gente meio que estava começando agora, não É, no sentido de talvez de investir, mas no sentido de orientar as pessoas. E pegar na mão do investidor e falar assim: vamos lá, ó, tem um universo aqui para descobrir, né? Tem um desconhecido aqui para conhecer. sim, isso é verdade. Me deu propósito muito forte, porque é aquilo, né? Trazendo um paralelo. Minha mãe tinha falecido e até então eu tava, poxa, sem propósito nenhum. Foi onde eu reencontrei um propósito ali, que eu falei, poxa, eu quero ajudar as pessoas, quero fazer a diferença na vida delas. O investimento, talvez por minha família, né, ser de baixa renda, eu via muito como uma oportunidade de mudança de vida das pessoas, de transformação pessoal. Porque tem pessoas, às vezes, que colocam o dinheiro como se fosse algo negativo. Eu não vejo isso. O dinheiro é uma ferramenta, né? A pessoa tem a ferramenta na mão dela, ela vai decidir, né, vai construir o que está na mente dela. Ela vai construir coisas boas ou coisas ruins. Sim. Então, por isso que para mim aquela oportunidade, aquela posição foi tão importante, né? E teve a referência do Bruno, né? Sim. Foi um O divisor de águas, assim. foi. Eu respeito muito. A gente fala que a gente nunca teve um chefe assim igual a ele. Era o cara que ele chegava lá final da tarde, Ele é um amigo mesmo, é, ele era um amigo, tipo assim, chegava, dava um esporro enorme em todo mundo. O mas pessoal, depois tá chegando chegava lá: "Vem atrasado. cá, E aí, isso 5 horas da tarde. Quando dava 6 horas da tarde, saía pra beber, todo mundo junto. vamos conversar aqui, o que que a gente tem que mudar", e é na camaradagem, na Sim. amizade mesmo. E ele meio que encaminhou todo mundo assim pra quem tá trabalhando hoje em diferentes áreas.
ele encaminhou todo mundo, ó, fazendo mal merchan, hein, Bruno? É É, de olha aí, graça. Bruno. Ele Ele vai vir aca- ainda aqui em um Não, com dia. certeza, vamos trazer ele aqui, porque. Só que com ele vai ter que ser 3 horas, né? Porque Bruno tem muita história para contar. E você falou sobre dinheiro. Como é que é a sua relação, não só por você ser economista, né, mas como é que é a sua relação com o dinheiro? Como é que começou isso? Porque para alguns o dinheiro é a raiz de todos os males, só que para outros não, né? Então como é que é a sua relação com o dinheiro? Olha, vai até mexer um pouco, voltando naquela parte lá que você falou, né, Daniel? Se fosse pra mim, por que você escolheu economia, né? Isso mexe um pouco também com dinheiro. Por quê? Minha família tinha muita questão do dinheiro o tempo todo, né? Porque tinha uma certa questão ali com dinheiro Mas de ter o dinheiro e ou não ter de muito, né? sempre E, faltar? e não faltar, não faltar, mas já Mas no era sentido de regrado, né? regrado. Por quê? É, só meu pai que trabalhava, depois minha mãe começou a trabalhar, foi quando a gente melhorou ainda mais. É, meus irmãos têm uma idade parecida com a minha, então só quem sustentava era de fato minha mãe e meu pai. É, e aí teve a questão da doença. A doença desestabilizou a família de uma forma muito grave, porque os medicamentos já eram caros, né? Embora meu pai fosse uma força armada, né? Era descontado um contra-cheque dele, e quimioterapia é caríssimo. Uhum. Então foi uma situação assim complicada, foi muito difícil. Então, nesse E ponto, aí é onde entra a parte da escassez. sim, sim. Esse ponto interessante que você falou, porque às vezes as pessoas acham que o dinheiro ele acaba só para ostentação. Só que não é isso. Numa situação dessa, faz muita diferença você fazer um tratamento grave como esse, você tendo mais recursos, você consegue ter acesso a melhores tratamentos, a, a melhores remédios. Então, o dinheiro também serve para isso. Ter uma vida mais confortável, até mesmo no caso de uma doença. E não depender somente de coisas públicas e tudo mais. E bem-estar também, né? Porque a gente vive em um país, né, que a grande maioria da população às vezes ganha um salário mínimo, não tem um bem-estar, vive na escassez. E viver na escassez é uma coisa grave, porque a pessoa não tem a segurança do que vai comer no dia seguinte. Não estou dizendo que essa é a minha situação, nem foi. Mas muitas pessoas ficam, como é que eu vou pagar minhas contas? E aí é onde eu tive um certo trauma, porque eu via minha mãe muito preocupada, meu Uhum. pai preocupado. Meu pai trabalhava fora, além de trabalhar na Força Armada, né? Ele também fazia uns trabalhos por fora para poder complementar a renda. Então ele sempre foi muito trabalhador, desde criança. Mas é aquele negócio, no Brasil o trabalho às vezes não era tão bem remunerado. Sim. E a economia entrou nesse sentido também, de eu preciso aprender como gerir recursos, de fazer o dinheiro render, trabalhar para mim, eu preciso aprender a investir. Então era um pouco do trauma. Eu não enxergava isso, eu fui enxergar isso com uma amiga que era psicóloga e a gente conversando. Aí ela foi me cercando de um jeito que caiu a ficha para mim. Eu falei, caramba, cara, então eu ter escolhido a economia, parte foi por conta de um trauma. E eu tinha muito Aquela essa questão da vibração da escassez. escassez, daquele medo de faltar algo. Porque, E eu lembro que você sempre falou muito isso, né? E você explicando sobre economia, vamos dizer assim, é a ciência de você fazer a manutenção se eu estiver errado, você vai me corrigir, mas é justamente a ciência de você lidar com recursos que são escassos. é, Então, é, a gente sabe que os recursos são escassos. A economia, ela faz o equilíbrio das coisas. Por isso que a gente tem questão de oferta e demanda por conta disso tudo. A economia que faz toda essa coordenação para que as coisas funcionem em certa harmonia. Nem uhum, sempre é harmonioso, nem mas a sempre. ideia é que funcione em certa harmonia. Você teve alguma inspiração de livro, assim, que você leu e que, de repente, deu uma diferença ou não? Olha, livro específico, não teve nenhum. Foi muita experiência de vida, também lidando com minhas questões internas, né? Meus medos, meus traumas, e isso foi destravando. Mas eu tive professores que foram referências para mim, né? No sentido de apontar um caminho, de falar, lê isso. Eu tive autores que eu gosto sim, teve autores que mais ou menos eu fui entendendo. Talvez eu ainda não tenha conhecido
o núcleo do pensamento dele, por isso eu não valorizo tanto, mas um grande pensador de economia é o John Maynard Keynes. Aí o pessoal fala, pô, ele então é intervencionista. Não, Aham. mas ele é para mim uma grande referência no sentido de ele parou, observou a economia e tentou equacionar a situação. Ele criou uma teoria que diz que, olha, o juros é o preço do dinheiro no tempo. Olha que fantástico. Hoje pode parecer simples. Mas você pensa isso na década de 20, né, de 30, um crash no mercado e o cara teorizando sobre o que é o dinheiro, qual é o preço dele no tempo. Ah, isso é interessante. Eu, assim, tive inspiração em livros, não foi assim tão intelectual, mas eu lembro que um livro que me marcou muito foi Os Segredos da Mente Milionária. Assim, é um conselho para qualquer pessoa que queira investir. Na verdade, ele não fala nem só, não é só o fato de investir, é você ter uma mentalidade de você gostar de aumentar patrimônio, construir patrimônio. Esse livro é muito bom por conta disso. E eu lembro que quando eu li esse livro, eu sempre fui muito poupador, mas eu não era investidor. Não, assim, eu sabia que eu gostava de juntar dinheiro, mas esse livro ele deu essa noção de, tipo assim, montar patrimônio é bom. Tanto é que isso tá na capa do livro, né? Que é muito mais satisfatório você ver que o seu patrimônio tá crescendo. E foi um livro que eu li, tive vários insights no livro, li o livro de novo, e tenho vontade de ler. Tenho lido outros livros agora, mas tenho vontade de ler uma terceira vez só para poder aquelas coisas fixarem. E o mais interessante, João, existe um evento em São Paulo que acontece sobre o livro. E tem um palestrante, ele roda o mundo inteiro fazendo palestras sobre o livro. E eu fui a primeira vez, que é uma imersão de 3 dias. Geralmente eles fazem num feriado. A primeira vez que eu fui foi num feriado de novembro. E assim, é um negócio surreal, porque ele tira é, várias crenças limitantes que eu tinha, e aí você quebra isso tudo para ter uma noção de que o dinheiro sim é bom que você tenha dinheiro, não tem problema nenhum em você ter dinheiro, aumentar patrimônio. Eu tinha muito dessas crenças limitantes que vieram dos meus pais, assim. Hoje em dia minha mãe fala que não. Ah, eu nunca disse que não gosto de dinheiro. Mas ela sempre foi muito assim de, não, o importante é a saúde. Não, tudo bem, mas você tem que. E eu meio que fui é, trazendo essa mensagem a ponto de que ela também gostasse de pensar em investir, pensar em aumentar patrimônio. E muitas vezes eu falava assim pra ela, olha, tá vendo aqui o porquê que o dinheiro é importante? E não é importante assim só pra gastar, é questão de qualidade de vida. Então, esse livro pra mim ele foi um, depois eu li outros, né, Pai Rico, Pai Pobre e tudo mais, mas esse pra mim foi um divisor de águas por conta disso, porque ele te dá uma mentalidade assim de prosperidade, que você começa a ter prazer em querer aumentar patrimônio. E claro, tem a parte dos investimentos, os investimentos potencializam, mas ele fala muito sobre negócios. Então, é você montar um negócio, esse negócio ser promissor, você vende o seu negócio, você faz um dinheiro com isso, e aí você investe esse dinheiro que você ganhou e ele vai aumentando o patrimônio. Dá para você ficar rico investindo? Não muito, leva-se um tempo para você poder. Hoje em dia fala-se muito sobre juntar R$ 1 milhão. Dá para se fazer isso. A gente fala no horizonte aí de 30 anos. Tem gente que acha que é muito tempo, mas essa pessoa que acha que é muito tempo, ela também está trabalhando Uhum. por uma aposentadoria, que não É, vai transformar ela no milionário. Então, ele mostra justamente sobre isso. O tempo é muito importante, mas assim, que você use o tempo por a favor. seu favor, a fim de que você, pelo menos lá na frente, você se torne um milionário. E isso foi bastante interessante sobre isso. Agora, sobre. A gente falou sobre questão de. E tem até um pouco a ver com a questão do dinheiro também. No seu caso, você considera que você teve uma transição de carreira quando você quis entrar para o mercado financeiro ou não? Então, eu considero que não. É porque, de certa forma, eu não tinha carreira ainda. Eu comecei no estágio e no mesmo ano eu mudei várias vezes, né? Porque eu estava ainda na faculdade, até um ponto relevante, né?
Eu ainda não tinha terminado a faculdade quando eu estava entrando no mercado financeiro, né? É, eu fui terminar a graduação um ano após isso, né? Então ainda estava naquela fase de experimentando. Eu acho que isso facilitou um pouco. Essa fase de estágio é o que facilita. Você já foi uma questão mais diferente, né? O meu foi transição. Por quê? Como eu te falei, eh, eu vim da área mais técnica, então eu me formei como ferramenteiro, foi logo como jovem aprendiz, né, aos 16 anos. Aí, emendando a isso, dentro do Senai tem um evento, uma competição chamada Olimpíada do Conhecimento. Como é que é isso? A Olimpíada do Conhecimento era pegar alunos, cada um de um segmento diferente. Quando eu fui fazer o meu, foi fresagem CNC. E tinha tornearia CNC, tinha automação, eletrônica, são várias áreas. A minha era uma máquina, eu fazia peças, e essas peças eram feitas de forma com uma programação. E nessa programação, eu conseguia fazer com que o computador programasse, eu programava o computador, executava essa peça e eu tinha pontuação para cada acerto de medida. Então, depois vinha um avaliador, media as peças todinhas, eu tinha um projeto, né? Então transformava aquele projeto do papel numa peça física e alguém media aquilo dali e dizia se eu estava, se estava dentro dos padrões, né, do desenho. Quanto maior o número de acertos nas medidas, maior a pontuação. Eu participei disso, aí eu fui da fase escolar, fui para a fase estadual, fui até o nacional. Caramba! O nacional aconteceu aqui no Rio Centro. Foi no Rio Centro. E aí, todos os estados, todos os senais, vamos dizer assim, né? Aí tem as federações. Aqui no Rio de Janeiro é a Firjan, São Paulo é Fiesp e assim por diante. As federações mandam os seus alunos para o Rio de Janeiro, tem todo um investimento por trás, e esses alunos eles vão competir para saber quem é o melhor do Brasil. E o melhor, eu não fui o melhor do Brasil, infelizmente, mas o melhor do Brasil, ele foi disputar contra os melhores de outros países para saber quem era o melhor no mundial. Então, Caramba! dentro da profissão. Sensacional. E o interessante disso é que você, além de ser uma competição, você já sai preparado para o mercado. Então, É quando demais. eu fui até o Nacional, quando eu saí do Nacional, eu tinha uns 19 anos, eu fui trabalhar no mercado. E aí eu já sabia operar as máquinas e tudo mais, então era bem mais tranquilo. Então toda a minha vida foi isso. Aí depois eu fui trabalhar no Senai, também na parte técnica. Então eu comecei treinando os novos alunos que participavam da competição. Eu comecei a treinar os alunos para as próximas competições novamente, o novo escolar, o novo estadual e assim por diante. Só que em determinado momento eu fui chamado para poder dar aula. E aí assim, ali foi um momento de nervosismo. Por quê? Eu era instrutor de um só aluno. De repente me colocam para dar aula para 20 alunos. Eu não tinha, É um eu não fiz desafio. formação para ser professor. Quando eu lembro que eu fui dar a primeira aula, é, o boa tarde nem saiu. Eu fui falar um boa tarde, parecia que eu tava com a garganta presa. E aí eu tive que ir moldando. O que eu aprendi ali nesse momento? Eu trabalhava na parte da manhã e eu fazia curso técnico à noite, no mesmo local. Então eu comecei a estudar como os professores davam aula, o comportamento, a forma de se impor, a forma de abordar o assunto. E aí eu treinava no dia seguinte com os alunos. Você colocou um ponto legal, porque às vezes a gente vê muita teoria sobre educação, só que a prática é o que vai criar mesmo esse conhecimento, Não, com né? certeza. Porque assim, é, a gente pode levar. Ah, vamos falar sobre os grandes educadores, mas o que para mim funcionava era eu ver como os professores conduziam as aulas, inclusive os meus professores que foram desde o meu curso lá, Jovem Aprendiz. Também os professores por quem eu passei na Olimpíada, e aqueles dali foram os piores, porque os caras mais carrascos que tinham. Eu fazia uma peça, terminava, entregava a peça, achava que a peça estava boazinha, aí falava assim, poxa, pra ficar ruim tem que melhorar muito ainda, hein? Era esse tipo de Caramba! motivação, então. Mas era bom, isso era bom. Era bom? Era bom, era um motivacional legal. Por quê? Porque fazia. Depois eu comecei a entender
eles queriam sempre exprimir o melhor. Então, não adiantava você. Porque se toda vez que você fizesse uma peça, imagina, se toda vez que você fizesse uma peça, você recebesse um elogio, você ia ficar acomodado. Ah, não, tá bom, aí você não melhora. Aí daqui a pouco você começa a errar. Aí você começa. E a gente trabalhava com tolerância, você começa a não colocar mais na tolerância. Então, eles foram grandes professores, inclusive até na hora de dar um esporro, eu aprendi com eles e dava o esporro com os alunos da mesma forma. E aí eu, trabalhando nessa área, é, um detalhe importante que eu comecei com jovens, dando aula para jovens. Em determinado momento eu comecei a dar aula para adultos. E aí foi outra forma de eu aprender. Por quê? Eu, quando eu fui pegar e dar aula para alunos adultos, eu era mais jovem do que eles. Então ficava no pensamento assim, poxa, como é que eu posso ensinar para alguém que é mais velho do que eu? E aí eu tinha o conhecimento do que eu fazia, obviamente, mas eu tinha um pouco de receio de como passar. De novo, eu contei muito com a experiência deles, inclusive, às vezes eu chamava um assunto que eu não tinha muita experiência, eu chamava uns professores que já eram mais experientes e falava assim, poxa, dá uma aula aqui, e eu ficava como aluno. Eu sempre tive Uhum. essa humildade. Dá uma aula aqui, eu fico como aluno assistindo, anoto, e nas próximas eu vou continuar com a aula. E aí, depois eu fui pegando o jeito, aí você passa uma turma, você vai pegando experiência, passa outra turma. Eu lembro até hoje, João, que eu dava uma aula chamada Programação, Programação Manual de Turno CNC. E aí, o interessante era, eles vinham de uma outra aula chamada Tornearia. Quem dava essa aula era um amigo meu chamado Claudio Miro, e um cara é, fenomenal, assim, profissional muito bom, um cara muito bom de torno, trabalha, inclusive, até hoje nessa área. E era uma aula que os alunos mais gostavam. Por quê? Eles ficavam 160 horas, dava mais ou menos 2 meses, no turno, operando a máquina manual, totalmente manual. Caramba. Para quem gosta, era um negócio bem interativo. Então você chegava lá, você fazia o molde, de acordo com o desenho, você fazia o molde, torneava a peça todinha. Então era muito prático. Quando acabava esses 2 meses, 2 meses e meio, eles vinham para a sala de aula, sentar assim, igual a gente está aqui agora. E aí eu tinha que fazer toda a linguagem de código num quadro para ensinar para eles, ó, esse código aqui faz isso, esse código faz aquilo. Então tu pensa que o cara acordou cedo, mora longe do trabalho, pegou condução, tá cansado, trabalhou o dia inteiro, às vezes em pé. Uhum. Quando ele volta, ele vai sentar com ar-condicionado de uma forma mais passiva, dá É. sono. E eu sabia que dava sono porque se eu tivesse no lugar deles, eu também ficaria com sono. Mas aí entra a questão, assim, você falou, a educação ela não é muito da teoria, vai muito da prática. Eu, sabendo disso, o que que eu fazia com os alunos? Eu já tinha montado uma apostila, tinha uma apostila física que eles recebiam, e eu tinha colocado, eu mesmo escrevi isso tudo no PowerPoint e projetava, para não ter que escrever tanto. E acompanhando juntamente com eles. E aí eu ia trazendo o conteúdo, abordando o conteúdo, que era um conteúdo chato, eu compreendo que era chato. Mas eu, os alunos eram o termômetro. Então, quando eu olhava que o cara estava começando a bater cabeça, aí o que eu fazia? Tentava trazer os caras juntamente para aula. Ou eles compartilhando alguma experiência, ou então falava alguma coisa relativa a futebol, e aí o pessoal ficava acordado, animado. Quando eu via que começava a sair um pouco do contexto, aí eu voltava de novo e ia seguindo. E aí foi uma experiência bacana que eu tive dentro disso. Porque e me trouxe muito aprendizado esse fato e eu digo que até hoje a forma que eu aprendi para poder falar e tudo mais, de conseguir dialogar e impor a voz, eu aprendi isso nas salas de aula. Eu era muito tímido, então assim, imagina que você vai ter que perder a timidez e você vai ter que falar para 20 alunos. Aí daqui a pouco aumentou uma turma, tem 50 alunos, tem que falar mais alto. Você É. tem que se impor, você tem que passar o conhecimento, tem que passar o conhecimento com firmeza para não ter dúvida. Então você começa a aprender esse tipo de coisa. E aí
muito do que eu aprendi lá atrás na forma de conversar, né, de falar, expor o assunto, acabou sendo utilizado lá, quando a gente entrou para poder trabalhar, mesmo que a gente não estivesse de frente com o cliente, a gente estava sempre por telefone. Mas eu acredito que eh, isso daí foi só aprimorando para hoje a gente trabalhar. Então, nós dois trabalhamos hoje atendendo clientes, a gente conversa com o cliente presencialmente, pode ser uma reunião na agência, pode ser em algum outro local. Eu já dei palestras em agência sobre investimentos, acredito que você também. Só até para deixar o pessoal ciente aqui, eu sou da parte de renda fixa, o João é da parte de renda variável. Pouco de renda fixa Pega também, também né? renda fixa? Pega, porque lá onde eu tô hoje na posição, né? A gente acaba desbravando os dois mundos, né? Então não fico especificamente em uma única área. Quando a gente E isso é entrou, era legal. só renda É só variável, renda né? variável, né? Eu sempre tinha essa veia mais forte para renda variável. Eu vou te falar que foi muito interessante, porque, pra você ter uma ideia, quando eu entrei para trabalhar, eu já investia antes, e aí eu vim para trabalhar em ações. Eu já investi em ações e a gente começou a trabalhar com ações. Então, tipo assim, uma coisa que eu já fazia por gosto, que era entender sobre. Sensacional. Aí o dia inteiro a gente falando sobre isso. E uma das Nem coisas. parecia que a gente estava trabalhando. Não parecia. E a gente trocava informações entre a gente, porque assim, pensa-se, por mais que não sejam muitas ações, mas a gente tem hoje aproximadamente 500 ações listadas na nossa bolsa de valores. E tu imagina, tudo bem que a- o banco que a gente trabalhava, ele não tinha cobertura de tudo. Ele tinha cobertura de mais ou menos ali 100 a 120. Era isso, Uhum. mais ou menos, né? É mais ou menos isso, sim. Mesmo assim, não tem como você saber sobre 100 ações, 120 ações. E a gente recebia clientes do Brasil inteiro. É. Então, acabava que uma informação que você sabia sobre uma empresa, porque era do seu interesse, eu poderia aprender contigo ao invés de eu ter que ler o relatório da empresa. Eu aprendi uma informação e se um cliente perguntar para mim sobre essa empresa, olha, não, é isso aqui baseado no que você falou. Esse é um ponto muito bom que você entrou. E, inclusive, é uma coisa que me ajudou a evoluir muito, né? E é uma coisa que o Bruno também estimulava. As trocas constantes entre a gente, né? Ele Sim, falava sempre pra gente trocar, estimulava isso. sim, E realmente você vê que quem estava junto com a gente com aquela cultura de compartilhar, de aprender com o outro, cresceu muito sim, rápido, isso se é verdade. desenvolveu muito rápido, né? E a gente fez muito isso, né? Então, é, se tivesse uma pessoa com. E a gente perguntava. Lembra que a gente começava o dia assim, e aí, qual é a ação de hoje? É, Baseado no que a gente já sabia, obviamente. A gente seguia todo um script ali de qual ação que deveria. A ação que estava sendo coberta. A gente tinha reuniões semanais com o é. estrategista da área, passando, a gente tirava dúvida e tudo mais. Mas sempre tinha isso. Lembra do Cadu, que o Cadu, ele foi falar sobre CSN, né? É, O quadrilátero ferrífero, não sei o que, usava essa expressão. E a gente aprendia muito. Então, assim, se eu falei sobre um ativo e porque eu estudei, para que uma pessoa vai perder, não perder tempo, mas assim, gastar o tempo tendo que estudar tudo de novo, é só troca informação ali. Entre uma ligação e outra, às vezes tinha tempo para a gente poder trocar essas informações. eu vou até dar uma pincelada, né? Isso que você falou, né? A troca de informação. Às vezes as pessoas não têm noção quanto isso é valioso, porque uma informação já validada, ela corta caminho, ela facilita todo o processo de aprendizado. Tanto é que a inteligência artificial funciona assim, né? Ela puxa dos dados históricos, vai pesquisando e compartilhando informações. É, tanto que as inteligências artificiais mais avançadas, elas geralmente têm um input muito grande de dados, né? É, e aí a qualidade do dado também é importante. Mas tu acha que, por exemplo, existe a possibilidade de ir que hoje fazem essa profissão, igual a gente, assim, que a gente. Olha, eu acredito que não. Por quê? O ser humano tem essa necessidade de informação, mas tem uma coisa mais forte no ser humano, que é a necessidade de contato, de conexão. Você sabe mais do que eu, né? Quando uma pessoa tá, às vezes, querendo uma assessoria, ela não quer só uma assessoria, ela quer o contato humano também. Sim. Por isso eu nem enxergo essa possibilidade. Pô, o João tá menosprezando a inteligência artificial. Não. É, é simplesmente pela
questão humana, né? A gente não quer só informação. Se a gente quisesse só informação, a gente lia um relatório. Isso é A verdade. gente gosta de ter um relacionamento com uma pessoa de confiança na nossa vida, né? Eu tenho clientes, inclusive tive uma cliente hoje que ela faz questão de, toda vez que ela tem um dinheiro para aplicar, ela faz questão de ir na agência para poder conversar ali. E assim, ela fala: Não, eu quero ter essa troca, eu venho aqui, aprendo um pouco. Não é só ter alguém que vai me passar uma informação qualquer, ela quer ter essa E, troca, então ela prefere e isso presencial. bate mais em um ponto, Daniel, que eu penso o seguinte, né? Tá ligado à mentalidade também das pessoas, do brasileiro, no sentido de eu vou pagar mais caro por esse serviço. E a pessoa entende, né, quando ela já tá com uma mentalidade mais próspera, que isso faz sentido. Por quê? O que que é a prosperidade, né? Eu já me questionei isso várias vezes. E eu acredito que ao longo da nossa vida a resposta vai evoluindo, vai mudando, porque a gente vai pensando em novos detalhes. Um exemplo, né? Hoje eu penso que a prosperidade está muito ligada à nossa forma de ver a vida, né? Se eu enxergo que a vida é mais que dinheiro, é relacionamento, é crescimento, é um acúmulo de saber e de relações humanas também que são boas, fazem bem. Você pode ver que essa pessoa que geralmente pensa assim está sempre crescendo na vida. Por quê? Ela não se prende a dinheiro, ela não se trava, ela dá. Quem é generoso geralmente também recebe muito. Você não enxerga algo parecido? Como é a sua visão sobre prosperidade? Boa pergunta. Então, assim, tem muito a ver com o que você falou. É, Às vezes eu fico me perguntando muito sobre essa questão de se realmente tem a ver com o fato de você ter um pensamento mais liberal financeiro, vamos dizer assim. Se você. Porque tem gente que acaba. Eu tenho visto. Vejo muito isso no dia a dia. Como a gente trabalha com público de alta renda, a forma como eles lidam com o dinheiro parece que faz com que o dinheiro seja mais abundante. A gente tem. Não sei se é porque a gente tem um pensamento assim de um, um salário, e esse salário ele tem que durar um certo tempo. Isso meio que gera uma escassez a ponto de que o dinheiro está se acabando. E aí você, na sua Se cabeça, trava. o dinheiro, quando é que o dinheiro vai entrar de novo? Só quando acabar o mês. Aí o dinheiro entra novamente. E eu me pergunto muito sobre isso. Inclusive, eu já fiz pergunta para outras pessoas do mercado também que lidam com isso, sobre até a questão da remuneração. Eu pensava assim, poxa, se essa pessoa que ela tem. Porque assim, a gente, a gente que trabalha com vendas, né? A gente tem um salário base e a gente tem uma comissão. E aí, essa parte da comissão é o que todo mundo gosta. E nessa questão da comissão, qual é o pensamento em função disso? Se eu, se eu tenho um pensamento de eu vou criar um padrão de vida maior, tenta entrar nessa linha de raciocínio comigo. Se eu crio um padrão de vida maior, contando com esse bônus, isso será que eu abrindo a minha mentalidade, eu tendo uma mentalidade dessa, melhor dizendo, faz com que eu consiga caminhar meu bônus mais para próximo disso? Sim. Ou será que. Bom que você já respondeu. Porque assim, eu pensava, é, eu devo subir o meu nível de vida com a minha mentalidade, e aí eu faço com que o meu trabalho gere esse dinheiro, faça gerar esse dinheiro, a fim de que eu consiga, no meu bônus, ser suficiente para isso. Ou será que se eu tiver esse pensamento, eu vou ter um pensamento muito. Não, eu não posso ficar. Eu vou manter minha vida aqui um padrão mais baixo, mas aí o meu bônus não vai acompanhar. Então, eu não. Entendeu essa É, questão de mentalidade escassa ou não? eu entendi porque é uma coisa que eu tinha muito assim, né? De receio de, poxa, será que realmente eu não tenho que desacelerar meus gastos? Que a gente começa a ganhar mais, vai se soltando também. E o que eu percebi em mim, né? Soltar ajudou minha vida a fluir. Isso bate também na mentalidade e nas palavras, do idioma. Por que agora eu tô pegando uma palavra? Porque se a gente for olhar a raiz das coisas, né, tudo tem um motivo.
a gente tem muita mentalidade aqui no Brasil, e eu tinha, baseado na palavra ganhar dinheiro. Então a gente tinha a expectativa que a gente ia trabalhar e ia ganhar o dinheiro. Nos Estados Unidos, não à toa eles são a nação mais rica, né? Aham. Eles têm uma palavra diferente, é make money, né? Fazer Fazer dinheiro. dinheiro. E aí eles não estão trabalhando para ganhar o salário, eles estão literalmente fazendo Fazendo. dinheiro. E você vê como isso trabalha a mentalidade para o empreendedorismo. Sim, sim, isso é verdade. Você não enxerga isso? Eu enxergo isso muito forte. Não, tenho aprendido muito com você. Inclusive, eu já te falei isso, não sei se você vai lembrar, mas você teve uma virada de chave em relação ao dinheiro que eu aprendi contigo sobre o crédito. Porque eu tinha muito aquela visão assim, eu deixava o dinheiro na conta e eu gastava o dinheiro todinho. Aí o dinheiro, obviamente, vai cair, então você fica naquela sensação de perder dinheiro. É, Quando eu comecei a conversar com você que você fazia isso, Daniel, usa o crédito é, e deixa o dinheiro rendendo. Cara, pra mim foi a melhor coisa. E assim, eu consegui ver, obviamente, vem o trabalho, mas com os investimentos encaminhados. E eu fazendo isso, usando o crédito, eu não tinha a sensação de que meu dinheiro está acabando. Claro que não posso gastar mais do que eu realmente e consigo. tem momentos que vale a pena. Tem É, momentos que não, vale a tu já pena. fez Eu, isso, tu eu já dei, fez eu isso. dei ali umas lidas, umas pinceladas, um livro lá, A Vida a Crédito. Ele faz uma crítica à sociedade que a gente vive. Mas é tudo aquilo, tem um lado bom e tem um lado ruim. Usando o lado bom, você consegue alavancar. Eu fiz uma dívida para poder estudar. Perfeito. E Isso é um investimento bom, um realmente. investimento bom, porque Não, o com maior, o certeza. maior investimento sempre é a educação. Não, isso daí e aí, desde quando eu comecei a tomar isso, inclusive a faculdade eu não pagava mais a mensalidade da forma. Eu pagava no crédito. E aí tem uma brincadeira que eu falo com um amigo meu que fala assim: parceladinho, a gente compra até o sol, né? Parceladinho a gente vai. Então, assim, eu aprendi a usar isso, porque aí tem as vantagens do cartão. Então, assim, eu tenho cashback e tudo mais. Eu senti que isso fez eu não ter mais aquela sensação de estar terminando o dinheiro tá acabando durante o mês, e fez com que eu alavancasse o patrimônio. Eu sempre E tem investindo. mais uma coisa que é mais importante, né? Quando você precisa de algo, você se obriga muito a ir naquela direção. E e é um pouco do que a gente às vezes estuda de espiritualidade, do que a gente tem como verdade. Mas uma coisa que eu percebi, né? Se a gente tem uma verdade, a nossa vida vai ser direcionada para aquilo. Então, se eu tenho que, um exemplo, poxa, é, vou dar um exemplo prático aqui. Tenho tanto para gastar. Se eu fico preso nesse tanto, às vezes eu não vou deixar minha renda também crescer, porque eu vou Sim, sempre ter aquele nicho de eu tenho tanto para gastar. Quando a gente às vezes se solta, o dinheiro vai vindo, vai atraindo, porque a gente também não pode ficar preso a ganhar dinheiro só. A gente sim. tem E que. assim, uma coisa que eu senti, e acredito que você também sinta em relação ao dinheiro, é que você se sente confortável quando você sabe que você tem um colchão financeiro ali que qualquer emergência você sabe que você tá Sim, seguro. a independência financeira, né, você ter um certo colchão dá mais segurança pra gente. Só que também tem momentos que a gente tem que se arriscar. Perfeito, Porque não tô falando que você precisa se arriscar sempre, nem que você tem que se arriscar, mas é o que vai acelerar seu desenvolvimento. perfeito. Porque às vezes simplesmente as contas não fecham mesmo, você tem que fazer um salto de coragem. Não, com certeza. Bem, João, pra gente finalizar, acho que a gente abordou bastante coisa aqui. É, deu pra ter um pouco de noção aqui, o que cada um, passado de cada um pouquinho do que fez a gente chegar até aqui. A gente vai. Esse primeiro foi só para ter uma introdução, né? A gente vai trazer pessoas que vão. A gente vai explorar bastante assuntos, não só sobre investimento, também vai tá incluso nisso, mas a ideia é que a gente consiga tirar o máximo que a gente puder de informação, aprender juntamente com essas pessoas que são referências em suas áreas. Espero que você tenha gostado Gostei e. muito. Ah, bacana, foi bacana. E a gente vai começar a trazer essas pessoas para cá, falar sobre investimentos e tudo mais. Tem algum recado que você gostaria de deixar? Olha, o recado que eu gostaria de deixar é o seguinte: se é concebível, né? Um outro pensador que falou isso. É possível. Se é concebível, é possível. Você tem que direcionar a sua vontade, né? Aí é a primeira força, vontade. Segunda, intenção. Depois da intenção, organização. Vai organizando, às vezes está
desorganizado. Vai organizando e o negócio vai direcionando. Não, com certeza. São 3 forças. A gente direciona essas 3, o negócio vai funcionar. Perfeito, perfeito. Então é isso, a gente passou tudo que a gente queria passar. A gente vai ficar por aqui e nos próximos a gente já vai ter um convidado, a gente já entrou em contato com ele, já vai ter um convidado aí para poder trazer bastante experiência aí do que a gente tem de... Também vai falar sobre investimento, mas sobre outras coisas, inclusive empreendedorismo, que um assunto muito interessante do momento, né? Muitas pessoas estão empreendendo hoje. Então é isso. João, obrigado aí pela participação Obrigado, Daniel. Tamo e junto. até a próxima. Tamo junto.